Olá, como é bom estar aqui com vocês de novo, principalmente nessa sexta-feira, prenunciando um final de semana muito aproveitável. Alguns pontos isolados, já que a gente fala para o Brasil inteiro, né? Alguns pontos isolados, nós vamos ter lá uma ou outra chuvinha e tal, mas no todo vai ser muito aproveitável. Que bom, não? Amanhã vai ser sábado, você vai poder descansar, nós também vamos. Na segunda-feira nós vamos estar aqui de volta. E enquanto isso você aproveita, vai lá para o computador, né? O final de semana todo e mande um e-mail aqui para a gente. alertatotal@redefamilia.com.br. Se você preferir, nós temos o nosso portal de voz 015 11 9545 5555. E a nossa pergunta da semana: como é que você avalia o transporte público na sua cidade? Não precisa ser necessariamente negativo, né? Tem cidade que tem um bom transporte público. Se tiver, você manda também o seu e-mail, porque nós vamos divulgar aqui que a cidade tal tem um bom transporte público. Mas vamos aos destaques dessa edição de sexta-feira do nosso Alerta Total, na voz do Rafael Faria. Ô, Rafa, o que nós temos para hoje? Uma empresa chamada PCC. Você vai entender como funciona a facção que fatura milhões de reais por mês e paga altos salários aos seus chefões. O uso de algemas está proibido no país. A decisão foi do Supremo Tribunal Federal, mas a população não aprova a medida. Mas a mesma população aprova as novas regras impostas pela Justiça para as eleições. É ficar de olho e denunciar. Essa nova lei eleitoral vai pegar muita gente de calça curta, viu? Vai mesmo, vai ter muito cara que vai se tornar inelegível, depois vai reclamar, né? Não é isso? Araraquara, a nossa querida Araraquara, Norival André. Opa! Vocês estão conosco através do canal 43 aí em Araraquara. O que está acontecendo em Araraquara? Está muito quieta Araraquara. Como é que tá? Tá tudo bem aí? Transporte público aí de Araraquara? Tá bom? Tá bom? Então, mande um e-mail aqui pra gente, responda a pergunta da semana. Como é que você está avaliando o transporte público aí em Araraquara? Caçapava fica também no interior de São Paulo. Vocês estão conosco através do canal 14 da NET. Depois do intervalo, você vai entender o funcionamento da facção criminosa que tem status de empresa. É uma verdadeira empresa. A renda e os salários são altíssimos. Aliás, muito maior que muita empresa boa por aí. Eu vou rapidamente para aquele cafezinho, não saiam daí. Não me traiam, por favor. Volto já.
sexta-feira eu digo que acontece de tudo. Ai, final de semana, sexta-feira, você fica cansado. A visão já não é a mesma, né? Você fica com a vista cansada, de repente você olha à sua direita assim, sempre a Barbie tá aqui. Aí eu falei, ô Barbie, cadê meu café? Quando eu olho, não é a Barbie, ou a Barbie cortou o cabelo, não sei o que aconteceu. Tinha uma outra Barbie aqui do meu lado, meu Deus do céu. Como funciona o crime organizado dentro e fora dos presídios? Gente, a gente já comentou algum tempo atrás que o crime organizado está de tal forma organizado, que já deixou de longe a organização do Estado. O Estado não consegue competir, porque o Estado é lento, o Estado é burocrático, o Estado está sempre sem verba. E o crime organizado não, ele não tem burocracia, o chefão manda, o resto obedece. Então, o crime organizado se organiza cada vez mais. Quem comanda o PCC? Primeiro Comando da Capital, PCC, é uma organização criminosa. Eles têm marcado presença em várias cidades do país. Essa facção é uma empresa que até podemos chamar de bem-sucedida, ou muito bem-sucedida no ramo do crime. Escutas telefônicas revelam que a quadrilha fatura milhões de reais por mês. Paga altos salários aos chefões, aos advogados, paga altos salários para a corrupção no judiciário. Eles compram o judiciário, sim, eles compram, eles têm a ramificação deles lá dentro. Eles pagam altíssimos salários aos seus chefões e é implacável com quem desobedece. Eles têm estatuto, eles têm um estatuto. E o bandido da facção que desviar 1 milímetro do estatuto, ele vai para um tribunal. Eles têm um tribunal, eles julgam. E quem preside o tribunal via telefone é o chefão, na maioria das vezes o próprio Marcola, de dentro da penitenciária. Ele comanda e todos votam. E não são raras as vezes que determinam até a morte. Mas vamos às imagens, vamos. Do futebol numa cadeia de São Paulo. Um grupo de presos contra outro. Adversários só durante a partida. Fora da quadra, longe da bola, jogam todos no mesmo time. O da facção criminosa PCC. PCC é o seguinte, senhora. Veio para melhorar o sistema. Foi a massa carcerária que se uniu. Depois dos ataques contra alvos civis há 2 anos, a maior facção criminosa do país saiu de cena. Longe dos holofotes, não parou de crescer. Nesta escuta telefônica feita pela polícia, 2 integrantes que cuidam da contabilidade da quadrilha conversam sobre valores. Sabe quanto é o giro do comando por ano, irmão? Sabe quanto? 15 milhões por mês, que é por mês. Fica falando aí na linha aí, deixa eu ver, vai. Fica quieto, maluco. No mês passado, este dossiê chegou ao Ministério Público de São Paulo. Foi escrito por um suposto dissidente do PCC. O autor faz um raio-x da organização. Entrega os nomes dos líderes nos presídios, dos comparsas nas ruas, dos advogados da quadrilha e até de políticos que estariam a serviço do crime. O documento revela ainda a rota usada pela facção para trazer droga da Colômbia. As últimas investigações da polícia mostram a nova estrutura do PCC em São Paulo. O estado foi dividido em áreas de acordo com o prefixo do telefone. Em cada DDD, uma rigorosa hierarquia. Nas comunidades